Deus. Querido, abra sua Bíblia comigo em Ruth no capítulo 3. Hoje nós vamos fazer a meditação do verso 6 ao 13. Nós fizemos semana passada do verso 1 ao 5, hoje nós iremos do 6 ao 13. Ruth, capítulo 3, verso 6 ao 13. Se quiser deixar uma pilha meio no jeito aí. Ruth 6, do 6 ao 13. A palavra do Senhor diz: Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico, fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite pela manhã. Se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Deus Santo, nós louvamos a Ti e agradecemos, Senhor, porque diante dos nossos olhos temos em mais uma oportunidade a Tua santa palavra, Pai. Pedimos, meu Deus, que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, trazendo luz a cada um de nós para que compreendamos a Tua verdade, estabelecida aqui neste escrito sagrado e em toda a Tua palavra. No nome de Jesus, Pai, que da minha boca não saia uma só palavra que não tenha sido fruto de iluminação do Teu Espírito Santo. E também, meu Pai, que na mente e coração dos irmãos, a Tua luz venha clarear e iluminar, para que a boa semente a ser lançada gere uma colheita farta diante do Senhor. É no nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. O título da minha mensagem é Ruth e o conhecimento que faz discernir. Não há dúvidas que um dos elementos mais exaltados como fundamentais na Bíblia, tanto para bem quanto para mal, é o conhecimento. Porém, numa sociedade ocidental, numa sociedade pós-moderna, influenciada por ideais iluministas, Revolução Francesa, todos esses acontecimentos históricos, o que acontece é que conhecimento passou a ser facilmente confundido com dado, com informação, e é algo diferente do que realmente significa. É como se hoje, no século 21, conhecimento fosse algo que o homem ele possa obter exclusivamente mediante os seus esforços intelectuais. Basta ir atrás de uma fonte e lá ele tem conhecimento naquela fonte. Assim, para nós termos conhecimento sobre um determinado assunto, fato é que nós precisamos estudá-lo. E para estudar um assunto, o que a gente faz? A gente vai atrás de livros, artigos publicados em revistas especializadas, em sites, e a gente obtém informações, e essas informações elas são fruto de estudos de outras pessoas que têm conhecimento. Só que ao contrário do que se pensa em forma geral, no senso comum, estudar um determinado assunto não faz necessariamente uma pessoa ter conhecimento sobre esse assunto. De modo que, ainda que a sociedade entenda que o conhecer se dê pelo acúmulo de informações, a grande verdade é que sem uma experiência, sem uma vivência sobre o assunto, não há gerado um verdadeiro conhecimento. É palha, é algo que se tirar aquela fonte dos nossos olhos, acabou. Ou seja,
sendo o conhecimento algo que transcende ao intelecto, é algo que abrange a totalidade de um ser, para a gente dizer que a gente conhece alguma coisa, para a gente dizer que conhece uma pessoa, para a gente dizer que conhece um assunto, a gente precisa adquirir de alguma forma um nível de intimidade com aquilo, com aquele nosso objeto de conhecimento. Repara como é assim com a Bíblia. Presta atenção. Adão e Eva, quando pecaram, eles pecaram por quê? Por comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual que foi o resultado? O resultado foi que eles passaram a saber o que era bem e o que era mal depois disso? Não. O resultado é que eles passaram, a partir de então, a ter a experiência do bem e do mal se digladiando dentro de si. Eles não se tornaram juízes do bem e do mal, como eles então estavam sendo tentados a querer por Satanás, mas eles se tornaram agentes participantes e executores de experiências, tanto de bem quanto de mal, a partir de então. E essas experiências, tanto internas quanto externas, tanto dentro quanto fora deles. Outro exemplo bíblico, a gente pode tomar quando Jesus, aqui no texto em que nós lemos, diz aos judeus que tinham crido nele após a mensagem que ele pregou, que lá em João 8,32 ele fala: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E a ideia de liberdade que Jesus está propondo aqui, ela está em contraste justamente com a ideia da escravidão do pecado. Então, para aqueles judeus que tinham crido em Jesus, para que eles viessem a ser libertos da escravidão do pecado, era necessário que eles viessem a conhecer a verdade. De modo que, para a salvação, nós cremos e crer é suficiente. Mas, para nós conseguirmos vencer o pecado definitivamente, que ainda está presente nos nossos dias, nós precisamos conhecer, nós precisamos ser íntimos da verdade. E admitindo que Jesus e o seu evangelho são a verdade. Então, se nós quisermos praticamente chegar a um ponto em que o pecado é uma exceção para nós, nós precisamos nos tornar mais próximos, mais íntimos de Jesus. Ter mais conhecimento da natureza dele, da obra dele, e isso não conhecimento no sentido estritamente intelectual, não é só na mente, mas sim um conhecimento integral de Jesus, ou seja, nós precisamos viver Jesus em cada momento das nossas vidas, isso é na mente, isso é no coração, e isso é nas nossas vontades. Fato que comprova isso está nos homens que conhecem intelectualmente o evangelho, mas não creem nele. Fato que também comprova isso, nós podemos encontrar na pessoa de Satanás. Ele sabe quem é Deus, ele crê que há um único Deus, a Bíblia diz que ele treme diante desse Deus, mas isso não é suficiente para fazer com que ele mude quem ele é. Portanto, queridos, o conhecimento que traz a transformação, que pode nos libertar do conhecimento que leva à perdição, conhecimento do bem e do mal, do fruto, ele é um conhecimento íntimo, de quem consegue compreender sim intelectualmente, que Deus enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, mas de quem também vive com todas as forças, em todas as dimensões do seu ser, essa informação na sua vida, como se fosse um pão indispensável para a sua sobrevivência. E Jesus se apresenta, como o pão da vida, aquele de que quem prova dele jamais sentirá fome. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 13, como nós vimos na semana passada, diz que hoje ele conhece como num espelho, mas um dia ele conhecerá da forma como também ele é conhecido. Nós devemos buscar profundidade no nosso conhecimento de Deus. Sabe por quê? Porque esse tipo de conhecimento
reflete a semelhança de quem Deus é. E Deus é alguém que conhece cada detalhe da nossa existência na mais perfeita exatidão, de uma forma que nem mesmo nós conhecemos, nem mesmo nós sabemos. E é por isso que nós vemos Noemi, tendo em mente, conhecendo que Ruth trabalhara num campo de um parente próximo chamado Boaz, sabendo, conhecendo que esse homem tinha sido favorável a Ruth, sabendo, conhecendo a lei de Moisés, o fato que esse homem poderia tanto resgatar os bens da família, como também perpetuar o nome dos falecidos Elimeleque e Malom. Ruth então, ela aconselha, após essa tomada de conhecimento sobre o que estava acontecendo, de alguma forma, a Noemi aconselha a Ruth a de alguma forma fazer algo para chamar a atenção de Boaz. Só que como nós vimos na semana passada, Noemi ela confunde um pouco as coisas e ela passa a tratar de uma forma um pouco carnal um movimento que era nitidamente espiritual. O conselho que Noemi ela dá para Ruth é um conselho meio de quem queria dar um jeitinho, de quem queria dar uma ajudinha para Deus, de modo que a estratégia que ela traça para Ruth no tocante a Boaz parece ser uma estratégia de sedução, uma estratégia que ignorava o fato de que elas estavam sendo agraciadas em todo o tempo pelo Deus de Israel. A estratégia de Noemi dá a impressão de que, para ela, Ruth ainda era aquela a moabita. E não seria estranho se ela fosse lá diante de Boaz à noite e avançasse um pouquinho o sinal para conseguir o favor de Boaz. E o interessante é que, inicialmente, nós vemos Ruth seguindo o conselho da sogra. Olha o versículo 6. Então, Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Veja, Ruth ela foi para a eira e fez conforme a palavra de Noemi. Ou seja, ela se lavou, ela se perfumou, ela vestiu a melhor roupa, ela foi reparar bem, ou seja, conhecer de perto os movimentos de Boaz, os costumes dele, antes de dormir. Que talvez nos deva levar a fazer a seguinte pergunta: se o conselho de Noemi era um conselho em parte carnal, por que cargas d'água Ruth seguiu? Por que Ruth seguiu o conselho de Noemi, se o conselho era carnal? Primeiro, porque apesar das falhas, apesar dos pecados, nós não podemos tirar da mente que Noemi era uma mulher de fé. Noemi era uma mulher de fé, por mais que o conselho parecesse estranho. E Ruth entendia que aquela que estava lhe aconselhando é a mesma que lhe apresentou a fé no único Deus, o Deus de Israel. Ruth compreendia no seu espírito aquilo que Paulo falara mais de 1000 anos depois, quando inspirado pelo Espírito Santo em 1 Tessalonicenses 5, examinem tudo, retenham o que é bom. Paulo, quando fala isso, ele não está dizendo que a gente pode ouvir qualquer coisa de qualquer pessoa e só descartando o que a gente acha que a gente acha que não presta. Não é isso. Paulo, ele fala algo assim, quando ele ensina: examinem tudo, retenha o que é bom. Que quando alguém é comprovadamente de Deus, comprovadamente servo do Senhor, e vem entregar uma palavra para nós, profética, ou seja, um conselho vindo de Deus, que no nosso contexto pode ser uma pregação, ou até mesmo um aconselhamento pessoal. Então, se essa pessoa é de Deus, e ela vem nos entregar um conselho de Deus, a nossa responsabilidade é ouvir, examinar se está de acordo com a Bíblia aquilo que está sendo dito, e então, reter o que é bom. O fato de Ruth decidir ouvir o conselho de Noemi e cumpri-lo, se dá porque Noemi era crente. Então, sendo ela uma crente com experiência na fé, com vivência de fé, por mais que acontecesse dela vir falar uma bobagem, o conselho dela jamais poderia ser algo simplesmente descartável, porque segundo o que Ruth conhecia de Noemi, é um conselho que deveria em alguma medida
considerar as Escrituras. E nós já vimos que considerava, porque nós vimos que Noemi tinha em mente tanto a lei do levirato quanto a lei do resgate. E esse é o primeiro motivo porque Ruth seguiu o conselho de Noemi, porque era uma crente falando. Segundo motivo, Ruth seguiu o conselho de Noemi porque Ruth o recebeu com pureza de coração. Por mais que Noemi estivesse ansiosa em aproveitar essa oportunidade única que Deus estava colocando na vida da família dela, e até pudesse cogitar em usar o fato de Noemi ser uma mulher moabita para apressar um pouquinho mais as coisas, Ruth não entendeu que a sua sogra estivesse a incentivando seduzir Boaz. Tanto é que a sequência do diálogo vai nos mostrar a pureza das intenções de Ruth. Ou seja, como Ruth era uma mulher regenerada, que tinha sido alcançada pela graça de Deus, e nós já vimos isso, que já compreendia o agir soberano do Senhor, quando ela enxerga Noemi na mesma condição, ela simplesmente acata o conselho de Noemi como palavras de uma mãe temente a Deus. E ainda que ela tivesse percebido as más intenções de Noemi, o conhecimento que Ruth tinha da pessoa de Deus e a moveu a enxergar uma forma de aproveitar aquele conselho sem se abdicar da sua integridade. Ou seja, conforme Paulo diz a Tito, Ruth, como pura, recebeu o conselho de Noemi com olhos puros, confiando que jamais a sua sogra, a quem ela devotara amor pactual, a colocaria em maus lençóis. O que isso nos ensina nos dias de hoje? Que nós precisamos de aconselhamento bíblico. O povo de Deus não foi chamado para andar sozinho. O povo de Deus foi chamado para andar em comunhão, como membros de um corpo que se complementam. Acontece que, segundo os pensamentos que eu já citei no começo do iluminismo, Revolução Francesa, segundo o curso da pós-modernidade, nós somos constantemente bombardeados de conhecimentos que nos movem a uma exaltação do eu. Eu sou mais importante, eu tenho os meus direitos, eu sei o que é melhor para mim. E não, você não sabe, eu não sei, nenhum de nós sabe. Porque se nós soubéssemos, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Repare, querido, enquanto esse modo de pensar do tempo presente, ele afeta até a nossa vida de igreja. Pregações modernas dizem que você é o centro do coração de Jesus. Aliás, fica uma dica aqui, tá? Se muitos descrentes ou pessoas afastadas estão compartilhando mensagens de um determinado pregador, foge dele, tá? Desconfia. Ali tem problema. As canções modernas dizem: Ele me ama, Tu és tão bom para mim, tudo é meu, eu, para mim, minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Isso não quer dizer que todas essas músicas que têm esse tipo de expressão são inadequadas, não estou dizendo isso. Mas sim o quanto o espírito do presente século incentiva o individualismo, e isso está contaminando a igreja. As igrejas modernas até são capazes de pintar a parede de preto, de apagar as luzes na hora do louvor, faz com que aquilo pareça uma boate, um show, mas eles vão dizer que é para o ambiente ficar mais confortável, que é para a pessoa se sentir mais à vontade para adorar, sem que ela veja quem está do lado dela. Que é incoerente, né? Nós estamos reunidos em família, por que eu quero me esconder do meu irmão? A gente tem que cantar junto, em uma só voz, como um único povo, separado por Deus e para Deus, nos comunicando, olhando uns para os outros, com olhos de amor, por quem foi alcançado pelo amor pactual de Jesus Cristo. Meu irmão, a mensagem de Deus a você neste versículo é a seguinte: todos precisam de pastoreio, incluindo o pastor.
Todos precisam de pastoreio, incluindo o pastor. Não pense os irmãos que nos meus momentos de angústia, nas minhas dificuldades, nos meus pecados, eu fico quietinho no meu canto e sigo a minha própria vontade. Não. Eu também tenho servos de Deus com quem eu posso me aconselhar, que vão me exortar com sinceridade, que vão me ajudar a enxergar o caminho, mesmo que às vezes eles possam até estar errados nos seus conselhos. E aí cabe a mim saber discernir, conhecendo a Deus. Talvez você possa dizer, mas eu tenho pastor, eu tenho Jesus, Jesus é o bom pastor. Sim, também tenho, concordo com você. Mas não se esqueça, esse bom pastor, querido, deixa as 99 para buscar a perdida. Vocês já pararam para pensar o que as 99 fazem quando o pastor sai para buscar a ovelha perdida? Elas ficam lá, elas ficam paradas em um lugar seguro que o pastor as deixou, mas elas se ajuntam para serem protegidas dos perigos, porque são muitas, são 99, e elas ficam ali, juntas, se protegendo dos perigos e aguardando que o pastor regresse com a ovelha perdida para novas orientações. Meu irmão, não se acanhe. Não se acanhe em buscar conselho como seu pastor, com um irmão mais experiente na fé. E ouvindo esse conselho, considere as palavras do pastor de acordo com as Escrituras. E tome como verdade aquilo que provém das Escrituras, ou seja, aquilo que é bom. E joga fora o resto. Ter um pastor bíblico, ter amizades de pessoas tementes a Deus, nos levam a enxergar com mais clareza a vontade de Deus. E isso é busca por conhecimento que nos leva a ter discernimento. Ruth se arrumou, ela foi para a eira, e agora ela passa a seguir a segunda parte do conselho de Noemi, que é a parte onde ela foi reparar bem, que ela foi conhecer de perto as ações de Boaz no fim do dia de trabalho, e se colocar aos pés dele de mansinho, sem que ele percebesse. Olha o verso 7. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava já de coração um tanto alegre. Foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então, Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Repara como aqui nesse momento, os pensamentos de Noemi e Ruth, eles começam a se afastar. Eles começam a se apresentar um pouco diferentes. Noemi queria que Ruth chamasse a atenção de Boaz de alguma forma para si. Ruth não queria ser percebida. Ela queria somente se apresentar ao seu resgatador como alguém que conhecia a lei de Moisés, que conhecia também a ele, Boaz, como resgatador. Então, aqui nós vemos Ruth observando com cuidado o comportamento de Boaz e os costumes dele. Note, Boaz ele tem ações de um homem comum. Ele fica lá até tarde, trabalhando para dar conta da colheita grande. Ele se sente cansado, chega no fim do dia, ele come, ele bebe segundo o tempo daquele costume e por fim, ele se alegra. Não por causa da comida, muito menos por causa da bebida, mas por causa da satisfação de poder descansar e desfrutar dos frutos da sua colheita após a conclusão de um grande trabalho. E Ruth, percebendo a alegria e o cansaço de Boaz, o que ela faz? Ela espera ele se deitar, ela vai lá e descobre os pés dele sem que ele percebesse, e ela se deita aos pés dele, esperando ele acordar e perguntar o que queria. Na mente de Ruth, era certo que um homem como Boaz não iria violar a integridade dela, uma vez que ele já a tinha favorecido de uma forma divina, que nós vemos lá em todo o capítulo 2. Ou seja, aqui nós temos duas faces de uma diferente moeda, de uma mesma moeda. De um lado, nós temos uma mulher temente que queria o cumprimento da vontade de Deus na sua vida, mas pensa em fazer qualquer coisa para que isso realmente aconteça, até mesmo pensa num pecado. E de outro lado, nós temos uma mulher igualmente temente a Deus,
mas que reconhecia que a vontade de Deus se cumpriria de qualquer jeito, se tão e somente ela estivesse no lugar certo. E o lugar certo era aos pés do resgatador. É como se fosse um contraste entre alguém que faz de tudo para ser salvo, para chamar a atenção de Deus, e alguém que sabe que já é salvo e se rende ao seu Salvador em gratidão ao que ele já fez. Ruth tinha em mente que o resgate aconteceria não porque ela moveu o coração de Boaz com seu perfume, com sua roupa, com suas atitudes, mas sim porque Boaz era um resgatador e um homem temente a Deus. O resgate não tem a ver com o suprimento da viuvez de Ruth, tampouco com a solução para a pobreza de Noemi. O resgate tem a ver com a pessoa do resgatador. E assim, ela segue o conselho da sua sogra, mas não com a intenção de conquistar o resgatador, mas sim de se demonstrar como alguém disponível ao resgate. Que talvez nos deva levar a refletir sobre algo. Se eu perguntar a um descrente aqui, se ele quer ir para o céu ou para o inferno, muito provavelmente ele vai responder que quer ir para o céu. Difícil, vai ser muito difícil alguém, quando colocado diante da possibilidade de um céu e do inferno, nenhuma outra, dizer que quer ir para o inferno. Muito difícil. Já ouvi, mas é muito difícil. Só que o que nós precisamos ter em mente, queridos, é que o fato de o descrente querer ir para o céu não vai levá-lo para o céu. Tampouco o fato de o descrente não querer ir para o inferno irá livrá-lo da condenação ao inferno. De modo que o que faz a diferença, na verdade, não é se nós queremos ou não ir para o céu, mas sim o porquê nós queremos ir para o céu. Você já parou para se perguntar por que você quer ir para o céu? É porque o céu é um bom lugar para se passar a eternidade? É por isso que você quer ir para o céu? Muitos talvez dirão que a parte boa do céu é que lá não vai ter doença, não vai ter mais injustiça, não vai ter mais sofrimento. Outros talvez dirão que a parte boa do céu é que lá nós vamos ter uma morada só nossa, que lá nós vamos herdar uma coroa com um novo nome, que lá nós vamos poder caminhar em ruas de ouro. Muitos vão dizer isso. Só que o que nós crentes precisamos dizer é que se nós queremos ir para o céu, nós o queremos por um motivo. Deus está lá. Jesus está lá. Em todo o tempo, na plenitude da sua glória, em toda a majestade. E nós, os salvos, contemplaremos essa grandeza, queridos. Esse é o motivo de nós devemos desejar o céu. Meus irmãos, nós já temos a presença de Deus no tempo presente, isso é maravilhoso. Agora, pensa na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, não como num espelho, mas na sua totalidade, em toda a sua glória, em todo o tempo, sem distração, sem desfoque. Pense num momento no qual não haverá mais templo para a gente se congregar, porque a palavra diz que o Pai e o Cordeiro serão o santuário. Pensa num lugar onde tudo, o tempo todo vai ter Deus. É o céu, é a eternidade, é a Nova Jerusalém. Queridos, não tenham uma ideia de querer ir para o céu porque lá é o bom lugar ou o melhor lugar. Queira ir para o céu porque lá tem Deus. Nosso pensamento precisa ser segundo o puritano lá do século 17, Thomas Goldwyn, que diz da seguinte forma: para mim o céu sem Deus é o inferno. E essa é a realidade. O que diferencia céu de inferno não é o que tem lá, mas a presença de Deus. A gente precisa tirar da nossa mente urgente, querido, aquela ideia da religião pagã que
pensa que o céu é uma recompensa final para os bonzinhos. Não é. O céu é a casa de Deus, na qual morarão aqueles que são família de Deus. E nós não nos tornamos família de Deus, filhos de Deus, porque nós fazemos coisas boas, porque nós fazemos coisas segundo a vontade de Deus. Não. Nós nos tornamos filhos de Deus, porque o próprio Deus nos adota como filhos, no momento em que nós enxergamos a nossa incapacidade, em que nós depositamos as nossas esperanças todas na obra de Cristo. Ruth descobre os pés de Boaz, não porque ela iria acordá-lo, e então ele se sentiria atraído por ela e teria relações com ela, ficando assim obrigado a um casamento. Não, mas Ruth faz isso, descobre os pés dele, na esperança de que o resgatador pudesse de alguma forma enxergar sua miséria e a sua insuficiência como uma viúva moabita, e então, tendo compaixão e misericórdia, oferecesse o resgate. E a verdade é que deve ser igual conosco. Da mesma forma nós, com as nossas lágrimas de arrependimento, porque nós somos maus, nós devemos nos lançar aos pés de Jesus, esperando que Ele desperte com a intenção de nos perdoar segundo a sua obra na cruz do Calvário. Ruth descobre os pés de Boaz, e no meio da noite, o que acontece é que Boaz, ele desperta assustado, e ele vê algo incomum. Tinha uma mulher aos seus pés. Olha o verso 8. Aconteceu que no meio da noite, o homem se assustou, e se sentou, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E aqui o fato principal, sem dúvida alguma, é o susto de Boaz. E Boaz, ele não se assusta porque ele vê a mulher, mas ele se assusta. Ele só se assusta. Talvez porque ele estava com os pés descobertos e no meio da noite começou a fazer um pouco de frio. Mas o fato é que ele é desperto, assustado. Só isso. Sabe o que isso quer dizer? De forma graciosa, Deus despertou Boaz para que ele então pudesse ver Ruth. Se ele se assustasse com Ruth, sabe o que podia acontecer? Pode ser que ele viesse sentir uma repulsa. Pode ser que ele não quisesse fazer o resgate. Se ele não despertasse, pode ser que ele não tivesse visto Ruth e ela fosse embora. Ou ainda, se ele não despertasse e Ruth ficasse lá até o amanhecer, pode ser que outra pessoa visse e espalhasse boatos difamatórios sobre Boaz e Ruth. A grande verdade sobre esse versículo 8, meus irmãos, é que Deus é bom. E Deus é tão bom que Ele cumpre os seus planos, e isso não por causa de nós, mas apesar de nós, e graças a Deus por isso. De modo que quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós vamos nos deparar com um rei maravilhoso, poderoso, que governa com mão poderosa soberanamente a este mundo. Mas nos ama. E nos ama incondicionalmente, e nos age em nosso favor misericordiosamente. E quanto mais nós nos aprofundamos nesse conhecimento, por meio de leitura bíblica, por meio de orações, por meio de jejuns, mais nós descansaremos no fato de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Perceba essa graciosa ação de Deus aqui na continuidade do texto. Olha o verso 9. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Estava escuro, não tinha luz elétrica naquele tempo, eles não estavam tão próximos da cidade, e Boaz viu que aos seus pés tinha uma mulher. Ele viu uma silhueta de mulher, só que porque estava escuro, não tinha como ele saber quem era. Então ele pergunta: quem que é você? Quem que é você, mulher? E Boaz, apesar de levantar assustado, ele sabia que aquilo que estava acontecendo não era algo comum. Porque se porventura fosse um ladrão, o ladrão não ia estar deitado aos pés dele.
Se fosse uma outra pessoa com interesse negocial, ia deixar para vir depois de amanhecer. Ou seja, Boaz ele tinha consciência de alguma forma que era um evento atípico naqueles tempos que estava acontecendo ali. Mas mesmo assim, mesmo com o susto, mesmo tendo a mulher aos seus pés, ele não reage com violência. Ele procura saber quem é, ele procura conhecer. E isso nos faz lembrar muito de Jesus. Como assim? É verdade que Boaz não sabia quem estava ali. É verdade. Porque ele era um homem de carne e osso, não era onisciente. Mas notem como apesar da escuridão, Boaz antes de tomar qualquer atitude, ele quer saber quem era a mulher. De forma semelhante, só que onisciente, só que perfeita, é o que faz Jesus. Ele tem consciência da escuridão que nos cerca, mas mesmo assim, ele se interessa por nós, ele nos conhece intimamente, ele nos atrai para si, nos chamando a dar passos de fé na sua direção, apesar das trevas que ainda reinam no nosso coração, que merecem sua ira e não o seu amor, mas mesmo assim ele nos ama. Veja a atitude de Ruth diante do interesse de Boaz. Primeiro ela diz: sou Ruth, sua serva. E os irmãos devem lembrar lá no capítulo 2, que Ruth, lá no verso 13, tinha se apresentado como serva sim de Boaz, mas uma serva que não era como as outras servas. Lembram que Ruth tinha dito isso? Pois bem, lá no capítulo 2, a palavra traduzida por serva tinha a conotação de escrava. Aqui, neste versículo, a palavra traduzida por serva tem a conotação sim de escravidão também, mas de uma escravidão de alguém que faz parte da família da nação de Israel, de alguém que faz parte do povo da aliança. Aqui Ruth se coloca diante de Boaz como sendo uma serva que tem direitos de cidadã israelita, não como a moabita, como até então. Assim como nós que somos servos de Jesus Cristo, seus escravos, mas compartilhamos da herança dele. Antes, Ruth sabia que ainda não fazia parte, ela não se considerava parte da nação de Israel. Agora, devido a todo o favorecimento de Boaz, que antes de mais nada é uma ação que ela já reconhecia como sendo fruto da graça de Deus, Ruth tem consciência de que é alguém que se parece em dada medida com Boaz, e que clama para que Boaz a cubra de uma dignidade da qual ela nascera descoberta. Por isso que agora ela diz: se estenda sua capa sobre esta tua serva, porque o Senhor é um resgatador. Até pouco tempo atrás, segundo o pensamento de Ruth, servir ao Deus de Israel era estar junto de Noemi, era andar com Noemi. Agora, diante do que Noemi falou para ela no verso 1 do capítulo, que ela precisava arrumar um lar para ser feliz, Ruth entende que o ato de servir a Deus ia além. Ela precisava se tornar parte da família de Deus, parte da nação de Israel, para então se tornar verdadeiramente uma cidadã da aliança. E isso, querido, somente seria possível mediante a obra de resgate de Boaz. Ruth diz algo como: estenda sua capa sobre mim, porque o estender da sua capa significa que eu definitivamente encontrei o refúgio que eu vim buscar sob as asas do Deus de Israel. Lembra lá no capítulo 2, Boaz, quando abençoa Ruth, ele deseja que ela venha ser recompensada pelo Senhor Deus, sob cujas asas ela veio buscar refúgio. Agora, Ruth entende e declara uma expressão parecida, dando a entender que Boaz, como um resgatador, era aquele que ofereceria esse refúgio do Deus de Israel, estendendo as suas asas ou a sua capa, para que ela fosse então acolhida. Sabe o que Jesus diz para cada um de nós nesse versículo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só por Jesus. É só pelo verdadeiro resgatador. Se você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que eu tenho a dizer para você nessa noite é:
descanse, porque você tem de Deus a melhor parte. Agora, se você ainda tem dúvidas quanto a isso, quanto à sua salvação em Jesus, quanto ao amor dele por você, se você tem dúvida disso, meu apelo é para que você olhe hoje mesmo para a cruz. Aquela obra não foi simplesmente fruto da maldade dos fariseus ou fruto da maldade do Império Romano. Não, a morte de Cristo na cruz foi obra da sua maldade. Você levou Jesus à morte, eu também. Mas ouça, ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou, hoje ele está vivo, hoje ele está à destra do Pai, e nesta noite ele estende a capa dele na sua direção, ele quer te resgatar das trevas, Ele quer te chamar das trevas e te resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, se arrependa, creia nele, o receba como Senhor e Salvador das suas vidas. Não confia nas suas obras, porque suas obras vão te levar para o inferno, mas confia na obra do verdadeiro resgatador, Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Aleluia. Boaz se alegra com a mentalidade de Ruth mais uma vez. Boaz louva a atitude dela, mesmo em um tempo de tantas controvérsias, como o tempo dos juízes. Só que agora, apesar de toda a alegria neste momento, como Boaz se tratava de uma figura que apontava para Cristo, para a própria pessoa de Jesus, para o Messias aguardado, ele não poderia efetuar o resgate passando por cima do que a lei determinava. Boaz era um resgatador ideal, é um resgatador que apontava para o perfeito resgatador. E apesar de toda a empolgação, agora ele passa a apresentar uma pedrinha que poderia atrapalhar os planos de Noemi e Ruth nesse momento. É o que diz os versículos 10 a 13. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite, pela manhã. Se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. E aqui, nós podemos ver que esses 4 versículos, eles vão se concentrar totalmente na pessoa de Boaz, nas atitudes de Boaz, no seu modo de ser, no seu modo de agir. De modo que talvez seja interessante a gente analisar alguns detalhes da fala de Boaz e ir aplicando a forma de Jesus pensar, a mentalidade de Jesus, como uma figura de um resgatador definitivo. Então, primeiro detalhe, Boaz demonstra ser um homem de valores inegociáveis. No verso 10 ele vai dizer: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Pensa na situação de Ruth, viúva moabita. Humanamente ela tinha todo o direito de pegar, de voltar para a casa dos pais dela e de arrumar um novo marido para tocar sua vida. Era o caminho mais fácil, era um caminho talvez humanamente até mais próspero. Orfa, a outra nora de Noemi, fez isso, voltou para a terra, voltou para arrumar outro marido. Só que o que aconteceu? De forma sobrenatural, Ruth entendeu que há um Deus que governa o céu e a terra. E Ruth, ela passou a enxergar com olhos espirituais que o único e verdadeiro Deus digno de ser louvado é o Deus de Israel. Então ela entende que se ela quer servir ao Deus de Israel, ela precisa estar em
Israel. E a única forma dela ser aceita como uma cidadã próxima de uma cidadã da aliança era se ela continuasse a seguir os passos de Noemi, que independente das suas falhas e pecados, era uma serva de Deus. Aí ela chega em Israel e ela entende que por ser uma nora de uma israelita legítima, ela passava a ter direitos de uma israelita legítima, segundo a lei do próprio Deus que ele estabeleceu para a nação de Israel. Então o que Ruth faz é que, seguindo o seu conselho, seguindo o conselho da sogra Noemi, buscar os direitos de alguém israelita debaixo da lei. E aí é que está. Embora socialmente, principalmente lá no tempo em que cada um fazia o que achava mais certo, ela tivesse até o direito de ir atrás de um marido qualquer em Israel mesmo, que tivesse a idade próxima da dela, que talvez tivesse mais vigor para trabalhar no dia a dia na roça, num país agrícola, ou até mesmo mais vigor para encher a sua aljava de filhos, ela escolhe se colocar aos pés do resgatador que a lei determinava. Ruth entende que o fato dela ter saído para colher espigas e ter entrado casualmente no campo de Boaz, como nós vemos no começo do capítulo 2, casualmente entre aspas, não era casualidade, mas era uma obra da providência divina. E aí, enxergando isso, ela decide seguir os conselhos da sogra, que antes era amarga, mas agora voltava a ter esperança na revelação do resgatador. Boaz sabia disso. E principalmente, Boaz conhecia os costumes da época e a mentalidade também das mulheres moabitas. E por isso, ele vem e ele exalta a atitude de Ruth como uma atitude de bondade. Porque ela tinha escolha de procurar um homem jovem para se casar, fosse rico ou pobre. Ela tinha o direito, mas ela escolheu o caminho de honrar a família da sua sogra e o nome do seu falecido marido. Meus irmãos, a mensagem de Deus para nós é que há coisas que são importantes, mas há coisas que são prioridade. E a primeira das nossas prioridades é andar em conformidade com a palavra de Deus. Como o texto está falando aqui de casamento, reflitamos um pouco sobre a forma como nós escolhemos os nossos pares. A gente escolhe o mais bonito, a gente escolhe aquele que nos faz bem, a gente escolhe o mais trabalhador, o mais honesto. Está errado isso? Não. Mas nenhum desses elementos é prioridade. Não, não. Se você está escolhendo alguém para se casar, você antes tem que escolher um servo de Deus. Se o seu filho está escolhendo alguém para se casar, ensine o que ele tem que escolher, um servo de Deus. Beleza é importante no aspecto pessoal? Inicialmente sim. Alguém nos fazer bem numa relação é importante? Sim, é importante, claro. Ser trabalhador é critério de escolha para se casar? Sim, é critério. Ser honesto é uma característica a ser analisada? Claro que é uma característica a ser analisada. É uma obrigação do pretendente. Mas o que eu quero dizer é que cada uma dessas características é inútil se esse parceiro não for crente. Não se guie pelo que você sente, nem pelo que você pensa. Se guie pela palavra de Deus. E então escolha um servo de Deus para casar. Então, Boaz, ele se demonstra um homem de valores inegociáveis. Agora Deus está falando, querido. Agora Deus está falando, em nome de Jesus. Segundo, Boaz demonstra ser um homem que julga as situações com conhecimento de causa. Olha o verso 11. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Boaz promete que fará aquilo que Ruth deseja que ele faça, tendo em mente que Ruth é uma mulher de testemunho bom. E aqui a gente precisa se apegar aos detalhes do texto. Boaz diz que vai fazer o que Ruth falou porque o povo sabe que ela é uma mulher virtuosa. Primeiro, esse o povo sabe, novamente o hebraico, yada, povo
conhece, o povo tem intimidade com o fato de que Ruth é uma mulher virtuosa. Segundo, no Antigo Testamento, os irmãos devem saber do peso dessa expressão, mulher virtuosa, que de forma alguma pode ser desvinculada do texto lá de Provérbios, onde em Provérbios 31:10, Salomão diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de joias finas ou o de muitos rubis. Isso é o que pesava na decisão de Boaz. Ruth, a moabita, não era mais a moabita, mas uma mulher virtuosa, uma mulher preciosa. E para um homem de meia idade, encontrar uma mulher assim, que se colocasse aos pés dela, tendo o direito de se colocar aos pés de qualquer outro, isso era maravilhoso. Terceiro, Boaz demonstra ser um homem com consciência da sua missão e também da lei que rege essa missão. Olha o verso 12, o que diz: sim, é verdade que, preste atenção, eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Então vamos separar em duas partes. Primeiro, a consciência de Boaz da missão. Então Boaz declara: eu sou o resgatador. Ele sabe quem ele é, ele sabe da responsabilidade dele e ele trata aquilo como um privilégio vindo da parte de Deus. Deus estava dando a Boaz o privilégio de ser um resgatador, de também ser um levir da família de Ruth e Noemi. E isso era uma grande bênção para ele. Boaz diz: eu sou, e preste atenção que eu sou, queridos. É muito semelhante à forma como o Deus de Israel se apresentou a Moisés numa sarça ardente. E também muito semelhante à forma como Jesus repetidamente se apresenta no Evangelho de João. Eu sou, uma expressão que se aproxima muito do nome de Deus, que representa muita proximidade com o nome de Deus, e isso, no contexto do hebraico, é muito importante para nós. Segundo, Boaz, ele tem consciência da lei que regia essa missão de resgatador. Ele queria ser o resgatador, ele queria se casar com Ruth, ele queria reintegrar as posses para Noemi, mas ele sabia que tinha um parente mais chegado que ele, e ele sabia que ele não poderia passar por cima disso, apesar de ser o tempo dos juízes e cada um fazer o que achava mais certo. Na prática, sabe qual que é a nossa missão? Glorificar a Deus. Sabe qual a lei que rege a nossa missão? A palavra de Deus. Boaz tinha em mente todas essas situações, tinha em mente quem Deus é, e tinha em mente qual tinha que ser o comportamento dele diante do que a palavra de Deus ensina e diante de quem ele é chamado por Deus para ser, mediante a sua graça. Quarto e último, Boaz demonstra ser um homem disposto a ir além das suas obrigações. Olha o verso 13. Fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Apesar de haver outro resgatador, ele garante que se caso o outro resgatador pulasse fora, não cumprisse com o que a lei determinava, ele iria cumprir. Ele se colocaria como um resgatador. Ele até poderia, diante dos juízes, exigir que o outro parente resgatasse, porque o outro parente era o primeiro resgatador. Mas independente de qualquer coisa, antes de qualquer resposta, ele se coloca disponível. Se o outro não quiser, eu quero, eu vou. Boaz se mostra enquadrado ao posterior ensinamento de Jesus, quando ele diz lá no Sermão do Monte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda.
Se alguém quer lhe processar e tirar-lhe a túnica, ofereça-lhe também a capa. Se alguém quiser obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Esse é o pensamento de Boaz, conforme Cristo. Resumindo, apesar de o conselho de Noemi parecer meio torto, meio desconcertado, meio desencontrado, Ruth decide colocá-lo em prática, tendo a esperança não no conselho de Noemi, mas na pessoa de Boaz, que nitidamente fora colocado por Deus nos seus caminhos. Por isso, meus irmãos, para concluir a mensagem de hoje, eu quero convidá-lo a olhar para a sua vida como um todo. Quanto tempo você tem se dedicado a conhecer mais de Jesus por meio de leitura bíblica? Quanto tempo você tem orado a Deus pelo simples prazer de orar? Não porque você quer alguma coisa ou precisa de algo, mas porque para você é um prazer falar com seu Pai. Quanto tempo você tem investido em oração e em jejum em favor daqueles entes queridos que ainda não creem e em intenção de se aproximar de Deus? Será que você quer o céu porque dizem que o céu é bom? Ou será que você quer o céu porque Deus está lá? A ideia deste texto, meus irmãos, não é que nós venhamos a usar das disciplinas espirituais e do conhecimento de Deus como uma forma de pegar Deus e colocar contra a parede e exigirmos os nossos direitos. Não, não é isso, de maneira nenhuma. A ideia deste texto é que conforme nos aproximamos de Deus e nós conhecemos mais de Deus, mais nós vamos ser preenchidos pela sabedoria que vem do alto, tendo grandes chances de viver de forma mais agradável a Deus. Que a presença de Deus, querido, seja realmente o maior desejo da sua vida, da minha vida. E que tendo consciência desse desejo, você possa cada dia mais se lançar aos pés do resgatador da sua alma, buscando conhecê-lo intimamente, tendo a certeza de que o que ele tem a oferecer é muito maior do que aquilo que você já pensou, do que aquilo que você já imaginou, do que aquilo que você já desejou para você. Ele tem a si próprio para oferecer a você, e isso é maior que tudo. Que você possa discernir que o lado bom da vida é poder se entregar a Jesus. Conheça Ele, seja íntimo dEle, se entregue a Ele, e certamente Ele o tomará em tuas mãos como um filho legítimo do Deus vivo. Amado Deus, nós louvamos a Ti, Pai, e Te glorificamos porque Tu és bom e maravilhoso em todo o tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por nos ensinar que o verdadeiro conhecimento que nos faz sermos aperfeiçoados segundo a Tua vontade, na Tua palavra, é o conhecimento regido pelo amor. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ter a disposição de cada dia das nossas vidas, e a cada dia mais, experimentar esse amor, experimentar da Tua bondade, receber do Senhor, meu Pai, e receber de tudo que o Senhor tem, desde a Tua correção, desde a Tua disciplina, até principalmente, Pai, o Teu perdão, a Tua cura, o Teu abraço, o Teu consolo. Nos ensina a viver, meu Pai, todos os dias das nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.